Olá, aqui é o Rafael Ianti. No vídeo de hoje eu vou te mostrar o que é BDI e como você pode utilizar ele nos seus investimentos em construção de imóveis, sendo que esse aqui é o nosso terceiro vídeo da série quais são as siglas do mercado imobiliário, sendo que no vídeo passado eu ensinei e expliquei o que é CUB e no vídeo anterior ainda eu expliquei o que é INCC. E aí, nos próximos vídeos eu vou explicando outras siglas desse nosso mercado e como que você pode usar eles. Mas legal, então vamos ver hoje o que é o BDI. O BDI significa basicamente benefícios e despesas indiretas. E ele é muito usado nas incorporadoras e nas construtoras para fazer o orçamento de uma obra e para verificar o preço de venda do imóvel. Então, basicamente, ele é um fator que, quando multiplicado pelo custo direto, faz com que nós cheguemos no preço de venda. Então, nós já vamos ver como que é possível chegar nesse fator, nesse BDI, que significa benefício e despesas indiretas. Mas legal, então para mim explicar isso, eu vou ter que te contar que existem dois tipos de custo. Então, no vídeo passado, eu te expliquei como encontrar o custo através do CUB, mas também é possível encontrar o custo através de uma outra forma, que é através de especificando cada um dos custos da construção e abrindo ele em diversos outros custos. Então, dá para usar o CUB, que é uma forma mais rápida e simples de fazer o custo direto, e dá para usar também a forma mais complexa e que determina com muito mais exatidão qual que é esse custo. E para isso a gente precisa já ter os projetos prontos para poder calcular quanto de material realmente vai ser usado, para poder definir certinho quanto de mão de obra vai ser usado. Mas então a gente tem os custos diretos, que eles são os custos que caem diretamente na construção. São os materiais de construção, a mão de obra de pedreiro e mais um monte de coisa que entra aí junto. E os custos, e tem também os custos indiretos, sendo que uma definição para os custos indiretos é tudo o que não está no custo direto. São custos indiretos, por exemplo, o salário de um engenheiro que não fica diretamente na obra, ele fica no escritório, por exemplo, o cafezinho que é servido nesse escritório, tudo isso são alguns custos indiretos que não caem diretamente no custo da construção em si. Eles fazem parte de um todo, mas eles são indiretos. Legal. Mas então, dito isso, vamos ver um exemplo mais simplificado para conseguir entender como que a gente pode chegar no BDI. Então vamos, aqui no meu exemplo, a gente tem um imóvel, a construção de um imóvel, que tem custo direto de R$300 mil. Então a gente pode chegar nesse número através de cálculos com o custo unitário básico, com o CUB, mas a gente também pode chegar nesse número através de calcular quanto de material for usado e quanto de mão de obra vai ser usado. E aí eu teria que entrar em outras... Essa aula ficaria muito gigante se eu explicasse exatamente como fazer isso. Então é preciso que você vá atrás e aprenda a fazer isso. Mas vamos supor aqui que você encontrou qual que é o custo direto e nós encontramos 300 mil para esse custo. Bom, mas existem os custos indiretos. E aqui eu vou trazer 3 custos indiretos para deixar bem simples. Tem o custo de administração local, ou seja, é uma administração no próprio local da obra. E aqui eu estou colocando um valor de R$40 mil aproximadamente para esse exemplo. Tem o custo de rateio da administração central. Então toda construtora, toda incorporadora tem uma administração central. E daí o custo desse escritório ele é rateado entre todas as obras que a construtora tem. E aí, nesse exemplo, eu estou dizendo que R$10 mil
é o que essa obra tem que ajudar a pagar os custos da administração central. E tem também os custos com imprevistos, que podem acontecer em uma obra. E aqui eu estou estimando em R$10.000 esses custos com imprevistos. Bom, tem também lucros e impostos. E esses lucros e impostos também entram no custo indireto. Mas aqui, deixa eu deixar bem claro, eu vou calcular agora o custo total. Ou seja, o custo direto mais esses valores dos custos indiretos. Então, somando 300.000 com 40.000, com 10.000 e 10.000, nós encontramos um custo total de 360.000. Legal. Daí, vamos supor que eu quero entender qual que é o preço de venda desse meu empreendimento. Então, no meio da construção civil, tem essa fórmula bem básica, que é a seguinte: preço de venda é igual ao custo total dividido por 1 menos o I. Sendo que esse I é a porcentagem que cai de lucro mais impostos sobre o preço de venda. Então, o lucro ele vai incidir e o imposto ele vai incidir sobre o preço de venda. Então, nós vamos entrar com ele nesse momento. Nesse meu exemplo, eu estou estimando que o lucro mais os impostos vão ser de aproximadamente 20%. Nesse caso, nós vamos ter que 1 menos I é igual a 0,8, e aqui eu estou trazendo os 360.000 que eu encontrei aqui em cima. Então, o preço de venda é igual ao custo total dividido por 1 menos I. E aí, calculando 360.000 dividido por 0,8, nós temos o valor de 450.000. Então, nesse meu exemplo básico, estou dizendo que o meu preço de venda vai ser de 450.000 e que o meu custo direto é 300.000. Nesse caso, para mim calcular o meu BDI, ou seja, o meu benefício e despesas indiretas, eu vou multiplicar o preço de venda, na verdade eu vou dividir o preço de vendas pelo custo direto. Então eu vou dividir os 450.000 que eu encontrei aqui pelos 300.000 do custo direto que eu tenho aqui em cima. E aí, fazendo essa divisão, eu encontro que o BDI é igual a 1,5. Ou que eu posso chamar também, em questão de porcentagem, de 50%. Esse meu BDI que eu encontrei aqui nesse exemplo, ele foi bem alto. O BDI ele fica em torno de 25% a 40%. E aí vai depender de cada obra. Então a gente vai ver aqui que cada caso é um caso. Mas aí a pergunta que fica é, para que serve esse BDI? Bom, ele serve, uma das serventias dele é para que a gente possa calcular o preço de venda de cada um dos itens do custo direto. Então no custo direto eu encontrei lá 300.000 reais no exemplo que eu fiz, e se eu puder dividir esses 300.000 reais em várias tarefas diferentes, eu posso verificar qual que é o preço de venda para cada uma dessas tarefas ao multiplicar esse custo direto pelo fator do BDI. Daí no meu exemplo aqui, eu teria que multiplicar esse valor desse item por 1,5. Mas deixa eu fazer uma observação que eu acho que é bem importante nesse caso. O preço de venda real do imóvel, ele não vai ser dado por esse cálculo em específico que a gente fez. Ele vai ser dado pelo mercado. E aqui eu ressalto que isso é a minha opinião. Então vão ter engenheiros que vão ter opiniões diferentes. E na minha opinião, o preço de venda real ele é o preço dado pelo mercado, ou ainda o preço que o incorporador decidir realmente vender esse imóvel. E aí eu trouxe um exemplo aqui. No meu exemplo anterior, o preço de venda que nós encontramos foi de 450.000 reais. Sendo que, se eu for a mercado e ver
quanto que realmente está valendo, qual que é o valor de mercado dos imóveis daquela região, e eu encontrar um valor de venda de 300 mil reais, significa que eu estou conseguindo fazer essa minha obra, essa minha construção, por um valor bem menor do que o valor do mercado. E aí eu sei que eu já tenho algum lucro embutido nesse meu preço de venda, porque lá atrás a gente colocou o lucro e impostos, então eu já tenho um lucro sendo embutido nesse preço de venda, e eu sei que se eu realmente vender o meu imóvel por 600 mil reais, eu vou ter aí um lucro interessante. E aí eu tenho que analisar se eu quero fazer toda essa obra, gastar 400 mil reais, na verdade gastar menos, né? Gastar 360 mil reais no total, para ter aí um retorno de 600 mil. Sendo que aqui o preço de venda vai estar em 450. Bom, em outro caso, se o meu valor de mercado estiver em 400 mil reais, vai significar que o meu preço de vendas que eu encontrei é maior do que o valor de mercado que eu encontrei. Então, daí não vai estar ok, não vai valer a pena eu construir esse imóvel e gastar 450 mil reais se o valor de mercado nem chega aí. Então, o preço real que eu vou vender, ele não é dado simplesmente pelo custo que eu vou ter, mas também pelo mercado. Então, é importante a gente ir ao mercado. E como que eu normalmente vejo esse processo de análise e verificação na hora de decidir construir um imóvel? Eu ressalto que isso aqui é a minha opinião, eu não encontrei isso em livros, eu estou falando aqui o que eu acredito ser interessante na hora de você verificar a viabilidade de você construir um imóvel. O que eu faria? Eu estimaria primeiro o custo direto para fazer esse empreendimento, eu estimaria qual que é o custo indireto, eu também teria uma estimativa dos impostos que eu teria que pagar e de qual que seriam os custos de venda. Sendo que aqui poderia entrar o custo com os corretores que vão vender esse imóvel. E aí eu estimaria o valor de venda através de uma pesquisa de mercado. E nesse caso nós vamos encontrar um lucro. Se eu conseguir reduzir aí o valor de venda de todos os custos que eu trouxe acima. E o que vai acontecer é que eu vou precisar avaliar se esse lucro que eu estou obtendo é bom ou não, se vale a pena eu entrar no negócio de acordo com o lucro que eu tiver. Então, basicamente, nessa aula de hoje, eu expliquei o que é o BDI, como que você pode usar ele e como que você pode começar a fazer uma análise de viabilidade para verificar se vale a pena ou não construir um imóvel como forma de investimento. Eu espero que você tenha entendido tudo que eu ensinei. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se gostou realmente, deixa aqui embaixo um comentário. Me diz se você está gostando desse tipo de vídeo, onde eu gravo a minha tela do computador. Porque se você estiver gostando, eu posso gravar mais. E se você não estiver gostando, eu posso continuar gravando os meus vídeos no formato antigo, onde eu mesmo apareço no vídeo. Mas então é isso. A gente se vê de novo no próximo vídeo e até mais.